A beleza como valor universal, na contramão do que vem sendo produzido em grande parte do meio artístico na atualidade, o filósofo inglês Roger Scruton, que morreu recentemente, clama pela retomada da beleza como critério universal. O André Assi Barreto, bacharel em filosofia pela Universidade de São Judas Tadeu, a USJT, e mestrando em filosofia, deve ser mestrado já pela Universidade de São Paulo, na USP, professor de filosofia da Escola Estadual Sapopemba. O e-mail dele aliás, ele tem um site, né, www.andreacibarreto.org. A estética é o ramo da filosofia que, entre outros temas, ocupa-se do belo. Contudo, e como muitos, inclusive pessoas sem conhecimento específico de estética ou de técnica artística, têm observado um curioso fenômeno que vem ocorrendo nos últimos 150 anos. O conceito de obra de arte, outro tema do qual a estética trata, se estendeu consideravelmente. Tijolos, camas desarrumadas, mictórios, copos são considerados obras de arte pela comunidade especializada, expostos em museus e alvo de olhares tanto admirados quanto espantados. Seja qual for a nova definição de obra de arte, ela certamente não inclui a beleza como critério indispensável e eliminatório. Muito provavelmente todos já tiveram a experiência de, ao estar diante de algumas obras de movimentos que podemos reunir sob o nome de modernistas, ser preenchido por um sentimento de estranheza. Isso porque essas obras, na maior parte das vezes, não primam pelo tradicional e universal critério da beleza. Podem ser até feias ou simplesmente não ter sentido algum. Por isso, o passo seguinte de quem as vê é rejeitar essas obras e não considerá-las arte. Essa é a reação do apreciador comum que os adeptos de correntes artísticas modernas atribuem à incompreensão ou ao preconceito. Não é isso, porém, que pensa o filósofo inglês Roger Scruton, que nasceu em 1944 e morreu, acho que não sei se foi ano passado. Ele que se dedica a essa questão faz apologia da beleza e clama pela retomada do belo, e faz isso especialmente em duas de suas obras, um documentário encomendado pela BBC, Why Beauty Matters, né? Porque a beleza importa, né? E o livro Beauty, o primeiro é Porque a Beleza Importa, 2009, o segundo livro lançado em 2009 ainda não tem tradução para o português, deve ser sobre a beleza, Beauty. Para sustentar sua posição, Scruton remete-se a uma longínqua tradição de filósofos, vai de Platão a Kant, passando pelo Conde de Shaftesbury, que influenciou o pensamento de Kant. Também relembra que o objeto da arte, seja ela expressa em poesia, música, artes plásticas e até mesmo arquitetura, para qualquer pessoa letrada que viveu entre os séculos 17 e 19, era a busca da beleza, um valor, segundo o filósofo, universal equivalente ao bem e à verdade. Estética é aquilo que provoca os nossos sentidos, as nossas sensações, e a arte nem sempre é bela. A arte, por exemplo, teatral, o trágico. O trágico não é belo, o trágico mostra justamente uma dimensão horrorosa, que é a morte, a tragédia, a própria comicidade zomba com os critérios. Então, isso é bem complicado. O próprio Platão não é muito assim, um caboclo defensor da arte. O Aristóteles defendia a arte como catarse, purificação, né? Tinha algo a ver com a beleza de alguma forma, historicamente a arte sempre teve, mas essas críticas eu acho o Roger Scruton bem raso em muitas coisas que ele defende, que ele fala. Quando ele fala dos muçulmanos, ele pega um ponto ali, vai e segue aquele fio da meada, mas não leva em consideração uma série de outras possibilidades, né? Equivalente vamos lá, também relembra que o objeto da arte, seja ela expressa em poesia, música, artes plásticas, até mesmo arquitetura, para qualquer pessoa letrada que viveu entre os séculos 17 e 19, era a busca da beleza, um valor, segundo o filósofo universal, equivalente ao bem e à verdade. Sim, para alguns filósofos, como Platão, o belo, nesse aspecto, sim, mas o belo não estava muito relacionado à arte. Aí que ele complica-se completamente. O belo em Platão não tem quase nada a ver com a arte. A arte para Platão é mimesis, é imitação, e a imitação é uma coisa que é até complicada dentro da república, dentro do mundo ideal platônico, porque a imitação nos distancia da verdadeira beleza.
Ai, meu pai. Aí tem Aristóteles, depois isso vai ter uma tradição que continua na Idade Média, mas a partir da modernidade, em especial do Renascimento em diante, o próprio Humberto Eco, se eu não me engano, na sua história da beleza, ele faz a história da feiura também. A feiura foi, durante toda a história, muito retratada. Então não é só beleza, cara. O feio também faz parte da obra de arte, sempre fez. Isso que causa estranheza e, de alguma maneira, não, o Roger Scruton, coitado, né? É o ídolo dos conservadores, é um filósofo conservador. Tadinho, os conservadores são muito rasos, né? Geralmente. Então, é importante destacar essa lembrança, tendo em vista que Scruton é um pensador de matriz conservadora e pretende restabelecer parte da ordem de uma certa tradição. A reflexão proposta por Scruton é, como ele próprio enfatiza, estritamente filosófica. Ele não tem fundamentação nem histórica, nem filosófica, como eu já ressaltei, que poderia ter um viés tanto psicológico quanto evolucionista. A despeito da rejeição de Scruton, para os interessados nessa perspectiva, sugerimos o filósofo Denis Dutton na palestra A Darwinian Theory of Beauty, ou seja, a teoria darwiniana, ou darwinista da beleza, para explicar a estética. Mas, como mostraremos no tópico a beleza como inerente à natureza humana, Scruton fundamenta sua concepção estética em termos exclusivamente filosóficos, entre aspas. Um dos motes para exemplificar sua argumentação é o clássico urinol do francês Marcel Duchamp, de 1887, ele que viveu de 1887 a 1968. Duchamp pressionou um urinol com um nome fictício, o expôs como obra de arte, inaugurando a tendência que é alvo de crítica do Scruton. A partir do século XX, assevera Scruton, a arte deixou de buscar a beleza e passou a promover um culto à feiura. Não foi a partir do século XX, não, meu amigo. Além de ter por objetivo a originalidade a todo custo, tal tendência não se restringiu apenas às artes plásticas, mas também tomou conta da arquitetura. Scruton também tem um excelente livro, este traduzido para o português, sobre arquitetura, intitulado Estética da Arquitetura, que se tornou desalmada e estéril, que na avaliação de Scruton explica a quantidade de prédios abandonados e depredados na Grã-Bretanha e a popularidade de pequenos comércios. Cara, o cara tem um monte de coisa, arquitetura histórica clássica que abandonado em cidades do Brasil, que precisa de um patrimônio histórico para ser tombado e assim ser preservado. O cara não consegue sustentar nenhuma teoria de forma consistente, velho, bem fundamentada. Instalados em prédios construídos em modos de arquitetura vitoriana, né? E popularidade de pequenos comércios. Em seu documentário, Scruton rememora com saudosismo a cidade onde nasceu, um típico vilarejo com construções vitorianas. O filósofo inglês considera que vivemos em uma época egoísta, individualista ao extremo, em que cada um está ocupado exclusivamente em garantir o próprio prazer. Por mais de 2000 anos, segundo ele, a arte serviu como remédio para os problemas da sociedade, uma maneira tanto de relatar como de escapar da infelicidade da vida cotidiana. Atualmente, em vez disso, a beleza foi posta de lado e a arte não serve de refúgio, mas dá suporte ao egoísmo dos nossos dias. Roger Scruton aponta o culto à feiura e o pragmatismo como as principais causas do problema. O objetivo da arte, seja ela expressa em suas diversas formas, era a busca da beleza, um valor, segundo Scruton, universal, equivalente ao bem e à verdade. Como eu já disse, é controverso, né? Para os evolucionistas, a beleza tem raízes anteriores à cultura. Biólogos, geneticistas e mesmo filósofos da ciência buscam evidências de beleza universal, como belas paisagens ou simetria corporal, para afirmar que, antes de tudo, a beleza não está nos olhos, mas nos genes de quem vê. Então aí, tem raízes anteriores à cultura. Os biólogos, mesmo filósofos da ciência, buscam evidência de beleza universal, como belas paisagens, simetria corporal, para afirmar que, antes de tudo, a beleza não está nos olhos, mas nos genes. Não está na realidade, não está na obra de arte, nem nos nossos olhos, está nos nossos genes. A Primavera Têmpera, sobre madeira, de Sandro Botticelli, que veio entre 1445 a 1510. Até a primavera aqui, cara, a beleza... Claro que nós vivemos um momento aqui de transição, né, com o renascimento da arte, a arte bidimensional da Idade Média para uma arte tridimensional, com
não é tão belo, tem características aqui que hoje a gente pode apontar como feias, como escrotas, né? O ideal de beleza expresso aqui, a imagem, é bem complexo a questão da beleza. É um exemplo clássico da beleza necessária à obra de arte, conceito defendido pelo filósofo Roger Scruton. Morreu, né? E só acho que ganhou repercussão no mundo por se declarar um conservador, e hoje muitos conservadores o defendem com unhas e dentes, mas eu achava que pelo menos no campo da beleza ele tinha um pouco mais de sustentabilidade, mas nem nisso ele consegue se sustentar, porque nas análises dele históricas e de alguns elementos, como eu já falei, citei a sua análise do islamismo, é porca, simplesmente assim, de uma ignorância que mostra um não conhecimento da história do Islã. Agora também não mostra a falta de conhecimento até da história da beleza, da arte, da estética, da filosofia da arte. Fraquíssimo, né? Fraquíssimo Roger Scruton.